Oi, dando continuidade então ao nosso curso online de Geologia Sedimentar, do módulo Estratigrafia, nós vamos passar então a discutir como diferentes condições de subsidência e de aporte interferem nas geometrias e nos padrões de empilhamento das sequências deposicionais e como isso interfere também nos tratos de sistemas deposicionais. Tratos de sistemas em diferentes condições de subsidência. O efeito na estratigrafia de sequência em se ter um grande aporte de rios grandes ou naquele trecho determinado da costa ou apenas pequenos rios. E o efeito de variações no aporte durante a deposição ao longo do tempo. Essas coisas podem ser controladas, como nós vimos nas videoaulas introdutórias de estratigrafia e de tectônica e sedimentação, por ciclos de Milankovic, por ciclos de tectonismo e quiescência. Então aqui um primeiro diagrama, sempre mostrando o sismograma sintético, a carta cronoestratigráfica correspondente e as condições originais do modelo, com uma taxa de subsidência aqui ao longo do tempo em milhares de anos, a elevação, uma variação eostática e a curva de espaço de acomodação resultante da soma da eostasia com a subsidência, com os intervalos de queda, progradação, retrogradação, progradação, queda, naquelas sequências típicas que nós estudamos na aula passada sobre tratos de sistemas deposicionais. Aqui a curva de variação eostática é mais simétrica, então o período de queda é maior do que o que nós vimos no modelo clássico da Exxon. Então os tratos de queda são maiores, a progradação inicial do trato de mar baixo é mais curta, a retrogradação, a progradação do mar alto também é mais curta, o tempo da queda é mais ou menos equivalente aos 3 outros tratos. Porque a subsidência é lenta, não deformou isso, o padrão de eostasia muito, e a eostasia é bastante simétrica. Se a subsidência for maior, então aquela primeira taxa de subsidência, uma taxa de subsidência de 0,05 metro por mil ano, é uma taxa de subsidência relativamente comum para bacias de margem passiva, bacias maduras, que sofrem subsidência térmica. Como a gente lembra, a subsidência térmica ela começa um pouco mais rápida, depois vai ficando mais lenta. Valores da ordem de 0,02 a 0,05 metros por mil ano são bastante comuns. Uma subsidência aqui um pouco mais rápida, 0,3 metros por mil ano, é alguma coisa parecida com uma bacia de subsidência flexural, um Forland ou um rift, uma bacia de subsidência mecânica comum, que pode ter valores até um pouco mais altos que isso, mas esse valor também existe com uma certa frequência. Qual foi o resultado desse aumento da subsidência? A curva de espaço agora se inclinou um pouco mais, porque é somada com uma subsidência com uma taxa maior, que seria esse ângulo. O período de queda encolheu um pouquinho. O período de subida, que é progradação, retrogradação, progradação, aumentou um pouco em relação ao anterior. Mas o desenho dos tratos não é tão diferente, nem é tão diferente a nossa carta cronoestratigráfica. Apenas o trato de queda ficou um pouco mais reduzido. Para uma taxa de subsidência extrema, aqui nós temos 1 metro por mil anos. Isso é um rift, um estágio muito ativo de uma bacia tipo rift, ou talvez uma bacia de subsidência mecânica em limite transforme de placa, uma bacia de strike slip. A nossa oscilação eostática, que aqui tinha uma amplitude de 50 metros e um período de 400 mil anos, não foi suficiente para ganhar da taxa de subsidência em nenhum momento do ciclo. E como resultado, é apenas uma alternância de progradação, retrogradação, progradação, sem queda. Progradação, retrogradação, progradação, retrogradação. O intervalo que seria equivalente à queda não tem, que seria esse aqui, tem uma taxa ainda que muito baixa, mas uma taxa de geração de espaço positiva.
Então, para subsidências extremas, a gente precisaria de taxas de variação eostática maiores do que aquelas que foram geradas em um ciclo eostático com 50 metros de amplitude e 400 mil anos de período. O período teria que ser menor ou amplitude maior para permitir que se desenvolvessem limites de sequência aqui. Então, com relação à subsidência normal para essas condições gerou sequências normais, apenas que a curva simétrica de eostasia fez tratos de queda prolongados. Mas uma subsidência extrema não permitiu o desenvolvimento de sequências deposicionais, porque não há limites de sequências deposicionais. Apenas alternância de progradação, retrogradação, progradação, retrogradação. E nesse caso a gente não consegue nem designar esses tratos progradacionais como mar baixo ou mar alto. É uma coisa indistinta. É um trato de regressão normal, um trato de transgressão. Um de regressão normal, um de transgressão. Não dá para dizer quem é mar baixo e quem é mar alto. Passando agora a estudar diferentes aportes, aqui a gente tem um aporte pequeno, com uma subsidência, naquela subsidência mecânica de 0,3 metros por mil ano, não é a nossa extrema, o mesmo ciclo de variação eustática de 50 metros de amplitude e 400 mil anos de comprimento de onda, e um aporte sedimentar de 15 megatoneladas por ano nesse modelo, que equivaleria a um rio aí de caráter regional, não é um rio pequeno, é um rio que drena uma área grande do continente para um ponto na nossa bacia. Não é um rio minúsculo, né? Mas é um rio pequeno. Então a gente tem as nossas sequências aqui e note que durante esse tempo de 800 mil anos foi possível realizar uma progradação até 25 quilômetros além do marco zero aqui do início do modelo. Progradação, queda, progradação, retrogradação, progradação, queda e a nossa carta cronoestratigráfica. Com um aumento do aporte de 15 megatoneladas por ano para 150 megatoneladas por ano, a geometria continua toda muito parecida. O modelo praticamente não muda. Muda apenas a escala. É claro que esse vai até 25 km, esse vai até 80 km no mesmo intervalo de tempo. A geometria é a mesma, mas como aqui são 80 km e lá 25, e os dois têm os mesmos 400 metros de profundidade, esse aqui tem um exagero vertical maior. Então, a geometria é diferente de fato. Apenas essa representação que foi igual. A questão é, um aporte maior não aumentou o tempo da progradação e não diminuiu o tempo da retrogradação. Porque isso não depende só da relação espaço-aporte, depende da geometria da clinoforma que existia antes. Nós veremos isso numa aula mais avançada. Então, um aporte maior não mudou a geometria. Mas e se a gente mudar isso para um padrão Amazonas? Até mais do que o Amazonas, 1.500 megatoneladas por ano, é um rio muito grande e o padrão ainda é o mesmo. Só que agora a gente está indo a 250 quilômetros de distância de progradação nos mesmos 800 mil anos. Então, como a progradação e a retrogradação dependem não só da relação espaço-aporte, mas da geometria prévia da clinoforma, uma coisa compensa a outra, porque um rio muito grande gera clinoformas muito longas, a grandes distâncias, que facilitam a retrogradação com a mesma taxa de geração de espaço, e no mesmo intervalo de tempo vai acontecer a retrogradação. Isso não é discutido no modelo clássico da Exxon, mas é um resultado de qualquer modelo numérico que se rode, e é uma consequência indireta dos estudos de Tetsuji Muto sobre auto-recuo, ou self-retreat, em sequências deposicionais, que é um fenômeno que acontece de facilitação da retrogradação quando a clinoforma pré-existente é muito grande. Mas agora vamos discutir uma questão que, sim, aí interfere diretamente com o modelo original da Exxon. Não se o aporte é maior ou menor, mas se o aporte varia durante o modelo. Aqui a gente tem uma variação do aporte sedimentar com uma média de 150 megatoneladas por ano. Então,
equivale àquele nosso segundo modelo, nem o menor nem o maior. Só que o aporte varia ao longo do tempo, em 2 ciclos, e ele varia 70%. Então ele é 70% maior, 70% menor ao longo do tempo. Então essa área aqui já não é mantida embaixo de cada curva. Ela é grande, depois ela é pequena nesse intervalo de tempo especificamente aqui. Depois ela aumenta até aqui e volta a diminuir até aqui. Aumenta e volta a diminuir. E aqui a gente não tem variação eustática. Apenas uma subsidência constante, que faz com que o on-lap suba ao longo do tempo. Mas a gente consegue definir padrões de progradação, retrogradação e progradação. Downlap avança, downlap recua, downlap avança, apenas pela variação do aporte. É claro, com a mesma taxa de geração de espaço, um aporte menor retrograda, o aporte maior volta a progradar. É importante destacar que nesse modelo, o fim da retrogradação e início da progradação é exatamente quando o aporte está no mínimo, ele começa a aumentar de novo, volta a progradar, que é nesse intervalo aqui. Então a gente consegue definir superfície de regressão máxima, superfície de inundação máxima. O que não dá é sem uma queda eustática para gerar um limite de sequências deposicionais. O nível de base nunca vai cair nesse modelo. Então o on-lap vai estar sempre aqui, só o downlap que varia. Na próxima aula a gente discute os efeitos de diferentes padrões de variação eustática.